Vixe Maria. Boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou pedir logo de saída para vocês darem uma checada aí se o som tá legal, que eu troquei o microfone, estou usando esse aqui, ó. Se tiver legal, eu mantenho esse aqui, senão eu vou fazer o remanejamento. Então vocês dão um avisinho aqui para mim, ó, se o som e a imagem estão legais. Se tiver, a gente mantém aqui essa tecnologia que eu coloquei aqui. Já que eu ganhei de presente, né? Eu vou usar, tá bom? Satisfação aqui tá fazendo mais uma live com vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Não esqueçam de passar essa live para os seus amigos, para os seus familiares, por todos aqueles que compactuam conosco aí nessa caminhada, para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgação, né? Vou cumprimentar alguns que já estão aqui, com muito carinho. Só que eu já bati em algum lugar aqui, agora apareceu de novo. Baianinho, Mestre Tubarão, abraço, Mestre Tubarão. Miguel Flores, meu irmão de longa data, manda ver, doutor. Vamos mandar ver, não tenha dúvida. Joaquim Duarte, Genoveva, minha irmãzinha. São Sebastião, 100%, é isso aí. Mercedes, minha irmãzinha, aliás, família presente, hein? Carlinho Tralalá, um abraço, meu irmão. Tamo junto. Janaína Borim, minha querida. Não esquece, hein? O trabalho já começou faz tempo. Vamos acelerar. Rosivaldo, Nivaldo Paulino, minha irmãzinha está dizendo aqui que o som tá legal. Então, se tá legal, tá legal. Vamos continuar com esse mesmo material aqui para ver se ele aguenta o tempo todo da live. Diz as instruções que essa bateria aguenta 3 horas. Vamos ver se ela aguenta 3 horas. Dá uma satisfação para vocês, assim, rapidinho, né, da semana. Essa semana foi uma semana extremamente produtiva, sabe? De sexta passada até agora, há 10 minutos atrás, foi uma coisa fantástica o número de pessoas e o número de contatos que a gente fez nos mais variados bairros da cidade, com lideranças, com pré-candidatos a vereador, com apoiadores, com amigos. E estou muito feliz, o retorno está bastante legal, né? As pessoas estão entendendo perfeitamente o recado. E eu já de antemão, já peço para vocês que tenham paciência nas redes sociais. As redes sociais estão ficando meio insuportáveis, né? Porque há pessoas que acham que vão ganhar a eleição nas redes sociais, né? Que eles vão ganhar postando figurinha, fotinho, etc. e tal. Palavrinhas, gritos de guerra e tudo mais. Isso aí é apenas para que se faça divulgação, né? Rede social não é um lugar, no meu entendimento, onde se faça debates aprofundados sobre qualquer questão. Então eu na rede social, pedindo toda a sua compreensão, eu posto apenas os convites com relação às nossas movimentações, às nossas lives, para que as pessoas saibam que nós estamos em atividade nas redes sociais, em especial. Mas aqueles que tiverem interesse têm que entrar lá na live, né? Ou como eu faço insistentemente pedidos, se você tem interesse em saber mais alguma coisa, ver algum documento, vem aqui no escritório, né? Vem aqui no escritório e aqui no escritório nós conversamos com o maior carinho com todos vocês, tá certo? Com todos vocês sem nenhum problema, tá? Aí eu botei esse postzinho aqui, ó, até para que tipifique isso aí, né, ó. Em pleno tiroteio de palavras, tem muita gente morrendo de fala perdida. Né? Algumas pessoas pensam que nas redes sociais, nos grupinhos de WhatsApp, eles vão resolver a questão da eleição. Então falam, e o que está acontecendo é que muita gente está sendo ferida de morte por causa de bobagens que falam nas redes sociais. Então eu
repito, peço a vocês que entendam que eu tenho que fazer a divulgação dos trabalhos que eu estou realizando e eu uso as redes sociais. Mas não percam tempo me chamando para debater em grupinho de WhatsApp, etc e tal, porque alguns grupinhos de WhatsApp são nada mais nada menos que territórios de cabos eleitorais que puxam para o grupo A ou para o grupo B, né? Ou C, ou D, ou E, qualquer grupo que seja. E são extremamente baixos, usam um palavreado que não me agrada, eu gosto de discussão em alto nível, então aqueles que quiserem bater papo com o Dr. Juan, perguntar coisas, duvidar das nossas posturas, questionar sobre eventual algum histórico meu, é tranquilo, vem aqui no escritório, aparece nas reuniões, etc e tal. Eventualmente assiste às lives, porque nas lives a gente passa informação. Então, tranquilidade aí que nós estamos a 1000 por hora, 100% São Sebastião em todos os segmentos. Rosivaldo, boa noite. Foster, minha querida comadre, muito obrigado por estar participando, tá bom? E a gente vai começar a live aqui, porque eu tenho alguns assuntos que eu quero falar com vocês, tá? Alguns assuntos interessantes. Já vou voltar nessa questão aqui do PSD. Já eu volto para a gente bater papinho, para a gente falar sobre a nossa nova agremiação partidária, né? A Câmara Municipal, só repercussão de eventualmente algumas posturas que foram adotadas aí até o final do ano, né? Estão de recesso até o dia 6 de fevereiro. Então retorna a Câmara Federal no dia... a Câmara Municipal no dia 6 de fevereiro. Enquanto isso, se houver alguma repercussão de alguma atitude que a Câmara tomou, eu comento com vocês, mas nada mais recente, né? Repercute muito ainda, muito, assim por onde eu ando, se eu concordo ou não com essa questão das férias e do 13º que foi votada na Câmara. Eu mantenho a minha posição, eu discordo da aprovação dessa lei, sabe? Eu acho que não compete a políticos, tanto do legislativo como do executivo, reivindicar férias e 13º, né? Vocês vejam que eu não entro em discussão no mérito de quanto ganham ou deixam de ganhar, né? Todos aqueles que eventualmente participam das eleições têm que se aprimorar em melhorar o voto, né? Tentar colocar o voto para cidadãos que tenham um pouco mais de respeito com a comunidade. Então, se o que está lá na Câmara ou o que está na Prefeitura significa o resultado da vontade popular, paciência, vamos encarar isso aí até a próxima eleição, que aliás é esse ano, né? Dia 6 de outubro, nós vamos ter oportunidade de manter os que estão aí ou alterar o quadro da Câmara Municipal, interromper esse mandatário salafrário que está na Prefeitura de São Sebastião e impedir que subam seus sucessores para que mantenham esse esquema tão pérfido e maldoso que está implantado na Prefeitura de São Sebastião, se vamos substituir, se vamos primar por colocar no poder pessoas que têm experiência em administrar essa balbúrdia que eles deixaram aí, que vão deixar também, já estão deixando, mas vão deixar pior até o final do ano. Então, ou se vai fazer experiência, jogar alguém lá dentro para pilotar um avião a 20 mil metros de altura com passageiros vivos dentro. Cada um vai tomar a sua posição. Eu estou defendendo e defendo ardorosamente que a Prefeitura, na situação em que se encontra, em função dos administradores relapsos que foram levados à cadeira por parte da população, que ela caia na mão de pessoas que saibam o que fazer e principalmente que não estejam tutelados ou administrados por políticos que têm único e exclusivo interesse no orçamento da Prefeitura de São Sebastião, que é maravilhoso, maravilhoso. Se lá na nossa primeira gestão nós tivéssemos um orçamento desse, nós tínhamos feito, né, muitíssimo mais coisas e com muito mais finalidade de interesse da população.
Agora é um orçamento maravilhoso na mão de perdulários gastadores e o que se tem são só efeitos de marketing, né? Lá na ponta, onde interessa para a população, em especial para aquele segmento da população que precise muito do poder público, são as classes menos abastadas, os benefícios não estão chegando de nós sermos uma cidade rica, né? O orçamento municipal está sendo usado de maneira descarada para enriquecer todos aqueles que estão atrelados ao poder em São Sebastião, né? Desde o mandatário supremo até o segundo ou terceiro escalão e aos empresários que estão orbitando em volta do poder, que estão se locupletando de uma maneira absurda, absurda. Isso tem que interromper, né? Vocês me perdoem, mas tem que ser interrompido. Importante essa concepção que se tem de que a Câmara Municipal é extremamente importante ou necessária para controlar o ímpeto de administradores corruptos. Então, pensa bem no voto que vocês vão dar, né? Para que se tenha uma Câmara de melhor qualidade. Porque agora as coisas estão rodando no vai da valsa, ninguém está preocupado em fiscalizar nada, apenas em se servir de algumas boquinhas que estão sendo abertas na Prefeitura de São Sebastião. Isso é muito triste. É muito triste para uma cidade como a nossa, né? Para qualquer cidade, mas para a nossa em especial, tá certo? Veja isso aqui, ó. Eu fui cobrado incessantemente durante todo esse tempo para que eu comentasse essa questão dessa notícia que saiu no site da prefeitura sobre a quantidade de lixo que foi produzida durante o Réveillon, né? Vou tentar esclarecer uma coisa. Empresa de lixo, essa empresa de lixo que está aí, já entrou na nossa cidade de uma maneira altamente estranha. Uma empresa que só prestava esse tipo de serviço lá no Espírito Santo, né? Lá no Espírito Santo, em uma única cidade, salvo engano. E justamente na cidade de onde é originário parte do clã que hoje está comandando a Prefeitura de São Sebastião. E de repente essa empresa veio prestar serviço de coleta de lixo em São Sebastião, né? E o valor um tanto quanto elevado, bastante elevado. E a cada renovação de contrato é um acréscimo bastante grande de valores para esse contrato de coleta de lixo, né? A empresa também se prestou a estar enrolada na operação Mar Revolto, né? Foi contratada de boca para fazer nebulização na cidade, etc. e tal, e já está envolvida na primeira ação criminal decorrente da operação Mar Revolto, assim como na ação civil pública decorrente dessa ação criminal que já condenou o senhor prefeito em primeira instância em medida cautelar a reter até cerca de R$ 1.200.000 das contas do senhor prefeito. Foi condenado, foi decidida o bloqueio de bens na ação criminal e também foi decidido o bloqueio de bens na ação civil pública, que é desdobramento dessa ação criminal que já envolve uma série de elementos da administração municipal e essa empresa que faz a coleta de lixo, né? Vamos se defender por aí. O negócio está complicado. Dessa operação Mar Revolto, como eu já falei, vai haver desdobramentos. Tem pelo menos mais 5 ações criminais na fila, para sair em função daquela vinda do GAECO, da Polícia Federal a São Sebastião, que invadiu aí as casas do mandatário maior, dos seus secretários e dos empresários, à busca de provas. Essas provas todas foram obtidas, né? Não obstante alguns terem jogado o telefone no mar, alguns terem ocultado o telefone para que não o catassem, e outros sumissem com papeladas, etc. e tal, mas tudo isso está relatado lá na Mar Revolto. Já deu para sentir que isso
já não esconde mais os malandros, né? Eles sabem todos os caminhos. E aí assustou um pouquinho, né, que saiu a matéria da prefeitura. Eu quero discutir isso com cautela, o senhor, o prefeitinho e seus assessores ficam falando um monte de bobagem, sabe? Ficam ofendendo aqueles que questionam as ações da prefeitura. O site da prefeitura, isso aqui é o site da prefeitura, no dia 4 de janeiro agora de 2024, dá essa manchete assim, ó. A prefeitura de São Sebastião retira 970 toneladas de lixo durante a operação limpeza na virada de ano. Todos leram isso, eu também li, e eu falei, opa, tem gato na tuba, tem coisa estranha. Mas eu vou esperar um pouquinho para comentar, porque seguramente eles vão desmentir essa matéria, porque isso aqui é impossível de acontecer. Aí dizia aqui na matéria da prefeitura, ó, a prefeitura de São Sebastião, por meio da Secretaria de Serviços Públicos, juntamente com a empresa SS Ambiental, que é a empresa de lixo, retirou 970 toneladas de lixo das praias e espaços públicos do município entre os dias 1 e 2. Entre os dias 1 e 2. 970 toneladas de lixo das praias e dos espaços públicos. Não está dito aqui que foi incluído aí a coleta de lixo rotineira, a coleta de lixo domiciliar, digamos assim, apenas das praias e espaços públicos, praias, praças, locais de evento, etc. e tal. Não fala aqui que isso eventualmente também está embutido aí o lixo doméstico que também foi recolhido. A força-tarefa de limpeza teve início às 5 horas da manhã de segunda-feira, logo após as festividades de Réveillon, que, segundo a Secretaria de Turismo, foram acompanhadas por cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mais uma mentira! Nem cabe 1,5 milhão de pessoas em São Sebastião, né, nas praias, etc. e tal. As informações é que vieram para o litoral norte, cerca de 1,5 milhão de pessoas, né? 1,5 milhão de pessoas não foi em São Sebastião, isso é fragorosamente forçado, forjado. 1,5 milhão de pessoas, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba, São Sebastião, ainda é aceitável, mas só em São Sebastião é uma tremenda de uma gafe, né? Não tem referência disso, tá bom? Nem nas rodovias, nem em lugar nenhum. Mas é uma forçadinha de barra para justificar as 970 toneladas. Segundo a SS Ambiental, foram coletadas, vai começa uma encheção de linguiça aqui danada, né? Lá no Rio de Janeiro, a notícia foi mais ou menos a mesma. Foram recolhidos nas praias do Rio de Janeiro, inclusive Copacabana, lá sim, que recebeu 2 milhões de pessoas, só em Copacabana, foram recolhidos 950 toneladas no total. No total. O Rio de Janeiro tem, só de população, quase 8 milhões de pessoas, né? A cidade do Rio de Janeiro, um pouco mais. Só em Copacabana haviam 2 milhões de pessoas. Então, no Rio de Janeiro foram coletadas 960 toneladas. Ou seja, os turistas de São Sebastião são muito mais, e a nossa população, quero crer, são muito mais porquinhos do que aqueles que foram lá para o Rio de Janeiro, né? Porque geraram uma quantidade de lixo monstruosa comparada a qualquer outra cidade. Comparada a Caraguá, comparada a Ilhabela, comparada a Ubatuba, nós produzimos a quantidade de lixo brutal, uma coisa assustadora, quase como a cidade do Rio de Janeiro, que tem o maior Réveillon do país, salvo engano, em concentração de pessoas, né? Isso deu um oba-oba danado, um monte de gente falou, eu fiquei quietinho, né? E aí, na sequência, vem a tentativa de explicação, né? A prefeitura solta uma nova matéria, uma matéria 5 dias depois, né? 5 dias depois, a prefeitura solta uma outra matéria.
A prefeitura esclarece que o Departamento de Comunicação errou na divulgação dos dados do balanço de limpeza e coleta de resíduos da virada do ano no município. Porque o Departamento de Comunicação, eu quero crer, porque tem gente boa lá, né? Eles não foram lá pesar o lixo, alguém passou informação para eles, eles reproduziram na matéria, né? E de repente repercutiu muito mal, porque todos falaram assim, impossível coletar essa quantidade de lixo, né? Tem como mensurar isso aí, Juan? Tem, mas não vamos perder tempo com isso, vamos falar alguma coisinha sobre essa manipulação para impactar a população. Então, 5 dias depois, no dia 9 de janeiro, a Prefeitura de São Sebastião esclarece que o Departamento de Comunicação errou na divulgação dos dados do balanço de limpeza e coleta de resíduos da virada do ano no município. De acordo com a SESEP, Secretaria de Serviços Públicos, o volume total de lixo recolhido nas praias, além do lixo domiciliar, orgânico e reciclável, foi de 879 toneladas. 880 toneladas. Vamos baixar aqui 90 toneladas, né? Durante a força-tarefa que atuou após as festas do Réveillon, nos dias 1, 2 e 3 de janeiro. Já aumentaram mais um dia e baixaram um pouquinho a tonelagem, que ainda é absurda. Mas, diferentemente do divulgado anteriormente, que foi de 970 toneladas. Mas mantém a informação toda troncha, equivocada, de que, para justificar o número, né? Porque é lixo, hein? É lixo. São quase 900 toneladas de lixo no Réveillon. Em São Sebastião, de acordo com a Secretaria de Turismo Setur, que é dirigida pela irmã do prefeito, né? A expectativa, colocaram mais uma palavrinha, a expectativa de turistas nas festividades de final do ano reuniram cerca de 1,5 milhão de pessoas. Mentira, impossível ter vindo 1,5 milhão de pessoas para São Sebastião. É 1 milhão de pessoas em todo o litoral, descer a serra, etc. e tal. E aí, Juan? Obviamente, todos os senhores sabem, por mais que venha o secretário Tota, que é um bom menino, venha o senhor prefeito, que não é um bom menino, aliás, é um péssimo menino, é um péssimo marido, péssimo pai, péssimo representante da comunidade, uma pessoa que faz escárnio e quer desfazer de todo e qualquer dos seus adversários, minimizando, ofendendo, criando apelidinho, né? Não dá para você engolir esse volume de lixo que foi produzido em São Sebastião. Não tem nem como aceitar isso. Mas vamos deixar que as autoridades, né, eventualmente o Ministério Público, que já chegou até eles a informação, eventualmente o Tribunal de Contas, eventualmente alguma autoridade que possa desfazer essa mentira, porque qualquer movimentação em São Sebastião com esses números astronômicos que não correspondem à realidade, né, tem uma finalidade única, aumentar o repasse de dinheiro para essas empresas, né? E os senhores, obviamente, eu estou criando uma situação aqui que pode ser fictícia ou não, se pagarmos milhões por um serviço que não foi prestado, ou que um lixo que não foi recolhido, isso aí tem interesses escusos outros, né? Não preciso detalhar, né? Você captou. Da mesma forma, na live passada eu mostrei aquela montanha de jornaizinhos, propaganda extremamente mal feita, cansativa, repetitiva, do que cada secretaria fez, que não tem interesse algum nisso. É um dinheiro jogado literalmente no lixo, que talvez seja isso que tenha acrescido as 900 toneladas na captação de lixo fictícia que fizeram em São Sebastião, né? Só que esses jornaizinhos vão custar 6 milhões de reais.
altamente suspeito que se gaste 6 milhões de reais para produzir jornaizinhos desnecessários e que não tem efeito prático nenhum, mas que está sendo gasto num ano de eleição, né? E fatalmente eu quero, após a vitória, se Deus permitir, ter a chance de esclarecer que os mesmos que produziram os jornaizinhos talvez sejam, né? Vamos ver, né? Talvez sejam as mesmas empresas que produzirão os materiais gráficos do governo ou dos candidatos do poder, talvez seja mesmo, né? Que serão lançados pela rua aos bilhões para tentar forçar os eleitores a votar nos candidatos do governo. Vamos esperar para ver, né? Eu vou esperar ansiosamente, porque nós vamos estar nessa disputa e vamos estar monitorando, assim como você, muitos outros, né? Porque a informação já andou. Então, é mentira, doutor Juan, que eles coletaram 900 toneladas de lixo? Eu diria que é altamente suspeito. Altamente suspeito porque eles entram em contradição toda hora e tentam justificar o número absurdo. Talvez agora saia uma nova matéria dizendo que ao longo da semana do Réveillon, não é mais nem 2 dias, nem 3, talvez passem para 7 dias. A coleta normal no município de São Sebastião, de todo o município, é em torno de 110 toneladas diárias. 110 toneladas diárias. Já parece um número bastante grande, né? Por aí os senhores têm dimensão que existe aí um super dimensionamento do volume de lixo coletado. Então vamos aguardar, né? Vamos conferir. Me manifestei sobre o lixo porque eu acho necessário que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo em São Sebastião. Hoje em São Sebastião não se fala mais em 200 mil reais, 300 mil reais, 1 milhão de reais, uma obra pública. Hoje aqui só se fala de 120 milhões, 250 milhões, 56 milhões, 32 milhões, 25 milhões, para coisas que não estavam nessa dimensão até o comecinho até mais ou menos essa época, fevereiro do ano passado, quando o município estava falido. Falido! Não tinha dinheiro nem para remédio, como diz o ditado, né? E de repente, com o aporte dos royalties lá em agosto, nós começamos a rasgar dinheiro em 6 meses aqui. Nós fizemos um gasto absurdo de mais de 1 bilhão de reais com obras super caras e de finalidade duvidosa. Gastos de uma maneira extremamente rápido, porque era necessário que se destruísse 1 bilhão e 200 mil reais que poderiam estar a serviço da comunidade e não estão. Não vão mudar, em essência, nada na vida das pessoas, tá certo? E dentro disso, né, quando a gente comenta essas questões do que está acontecendo dentro da Prefeitura de São Sebastião, eu normalmente não cito o nome, eu não digo que é o fulano, que é o beltrano, que é o ciclano, não é meu interesse fazer isso, né? Eu não tenho interesse em fazer, foi fulano que... Não, eu falo de maneira genérica, administradores, pessoas que hoje conduzem a cidade, porque não há necessidade de denominar, né, as pessoas. Todos sabem quem estão lá e aqueles que estão mudando o seu padrão de vida pelo fato de estarem lá. Sim ou não? Todos sabem, né? Não vou procurar pelo em ovo, nem vou arrumar sarna para me coçar, porque eu não nasci ontem no meio da política, tá? Então eu fiz referência a uma denúncia que chegou ao Ministério Público do Estado de São Paulo de que havia um operador financeiro com alta probabilidade de acerto que está sendo investigado.
E que esse operador, nas palavras do próprio Ministério Público, é texto do Ministério Público. Eu mostrei para vocês isso, né? Se eu conseguir achar aqui de novo, vamos ver se eu acho aqui, né? Para que fique claro, né? Que o doutor Juan não cita nome de fulano nem de Beltrano, né? Acho que é esse aqui, vamos ver se é esse. Oi, tomara certo. Não, é esse aqui, mas eu mostrei para vocês, né? Vocês se lembram muito bem, né? Do que foi o Ministério Público que cita essa questão do primo do prefeito ser o operador financeiro. E entre outras coisas nas denúncias estava lá que foram adquiridos carros luxuosíssimos, né? E eu não disse que foi adquirido por A, nem por B, nem por C, nem por D, eu disse que foram adquiridos e que foram incorporados esses carros ao patrimônio das pessoas que estão ligadas ao poder, então, ao clã que hoje comanda a cidade, a família imperial, digamos assim. E o primo do prefeito que me interpela na justiça, né? Dizendo que eu ofendi moralmente, que eu lhe causei um grande trauma, etc e tal, e que o carro que ele adquiriu foi comprado e pago por ele, está aí dito na ação. Eu falei, eu jamais disse se o senhor comprou ou não comprou o carro, ou quem comprou ou não comprou o carro. Eu disse que lá no Ministério Público tem uma denúncia, que não é minha, uma denúncia, que essa denúncia vai ser apurada, por certo, porque foi despachada aqui para o Ministério Público de São Sebastião e já há investigações em curso que apontam um esquema de corrupção dentro da Prefeitura de São Sebastião. Tanto é que está aí, ó, a Operação Mar Revolto já dá a primeira pancada com uma ação criminal e uma segunda pancada com uma ação civil pública, mostrando que há suspeitas muito fortes de que o dinheiro foi usado de maneira indevida e que corra o processo, que vai levar alguns anos, né? Enquanto eles estão no poder, essas coisas demoram muito. Quando eles saem do poder, aí o negócio pega fogo, né? E eu falei assim, ó, e não sou eu quem falo essas coisas, né? Não sou eu quem falo essas coisas. Você percebe, né, claramente que essas pessoas todas aí, que eventualmente estão sofrendo esse aporte brutal de recursos e de aquisição de bens, etc e tal, estão todas sob investigação do Ministério Público, da Polícia Federal, do GAECO, etc e tal. Esse aqui, ó, é o relatório da Operação Mar Revolto, né, que determinou busca e apreensão nas casas de todos aqueles que estão envolvidos na questão dos desvios de dinheiro que foram feitos e estão sendo apurados durante a pandemia do Covid-19, lá em 2020, 2021, né, que a coisa cresceu e a cidade passou a jogar dinheiro e a fazer coisas que... Onde estão as coisas que foram feitas? Quais as coisas que efetivamente foram feitas? Aí quando você procura aqui na Mar Revolto, né, você percebe que não é invenção do Dr. Juan, não sou eu que estou procurando chifre em cabeça de cavalo, não estou procurando pelo em ovo. Essas pessoas são citadas, né, na Mar Revolto e tiveram as suas casas visitadas, para usar um termo menos pesado, visitadas durante as buscas e apreensões que foram feitas na questão do Mar Revolto. E qual foi uma das casas que foi visitada? Está aqui, ó. Não são palavras minhas, são palavras de documentos oficiais. Aqui no caso, o Ministério Público, quando fez as buscas e apreensões nas casas daqueles que são suspeitos, eles têm mania de falar suspeitos, mas que estão envolvidos na questão dos desvios de recursos. Aqui, ó. Daniel César Augusto, administrador do Hospital de Clínicas de São Sebastião, interventor, né? Esse cidadão nunca exerceu efetivamente por período prolongado a função de funcionário público.
Ele é funcionário público de carreira como comprador, mas desde que entrou na prefeitura, comprou pouco ou quase nada para a prefeitura. Agora, ultimamente, ele tem comprado bastante coisa, mas não para a prefeitura, né? Como comprador. Então, eu não estou falando do servidor público, é o Ministério Público que aponta. Ó. Irmão e pessoa de confiança do prefeito Felipe Augusto. Aqui o MP errou. É primo e pessoa de confiança do prefeito Felipe Augusto. É pessoa que age em nome do prefeito. Sou eu que estou falando. É o Ministério Público. Né? Possui vínculo de trabalho formal aberto com o município desde o ano de 1999, sendo atualmente designado como administrador do Hospital de Clínica de São Sebastião, que se encontra há vários anos sob intervenção municipal. A intervenção foi feita no meu governo, em 2007, porque o hospital estava afundado em dívidas e nós, de comum acordo com a Irmandade, assumimos a direção do hospital para sanear e, a partir daí, decidir se seria transformado em hospital municipal ou se, após saneado, devolveríamos para a administração da Irmandade. Eu peguei a intervenção do hospital, decretei no meados de 2007 e 2008, um ano e meio. Após isso, os próximos prefeitos que me sucederam ficaram renovando a intervenção em cima do meu decreto e a situação ficou cômoda, né? Porque a prefeitura passou a colocar um monte de dinheiro dentro do Hospital de São Sebastião e, colocando esse dinheiro dentro do Hospital de São Sebastião, eles sentem que ali não é preciso fazer licitações, podem contratar quem quiser, né? O dinheiro pode ser tratado com maior liberdade, mas não pode. Isso está sendo apurado numa ação civil pública também, que apura esses desvios acontecidos na intervenção após o meu governo, né? Durante o meu governo, não. Após o meu governo, porque foram enrolando desde 2009 até a data de hoje, refazendo os decretos, sempre fundamentado no meu lá de 2007, né? Tal intervenção se prolonga há diversos anos e vem sendo reiteradamente objeto de considerações pela auditoria do TCE, Tribunal de Contas do Estado, por viabilizar a celebração de contratos pelo poder público ao arrepio da legislação vigente. É o Dr. Juan que fala que eles estão fazendo mutretagem dentro do hospital? Não! É o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, eu leio o documento. Não adianta vir nervosinho para cima de mim, nem me ofender, porque não me fala nada. Quem tem rabo de palha são vocês, e está queimando. Isso porque, tal como ocorre com a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião, tenho sempre falado dessa Fundação de Saúde, não concordo com isso. O Hospital de Clínicas também figura como adquirente de bens e serviços em nome do município. Ou seja, o dinheiro que vai lá, eles também compram com muita liberdade qualquer coisa com quem quiser, contratam quem quiser. O fazendo de maneira absolutamente informal, sem qualquer controle interno ou externo, num flagrante e manifesto processo de dispensa licitatória, em situações nas quais a licitação é legal e obrigatória. As pessoas podem fazer como querem, sabe? Tem que fazer licitação, sim, com o dinheiro do hospital, tem que prestar contas, tem que ser uma coisa extremamente séria. Não é dinheiro deles, é dinheiro do município. O mesmo ocorre para a contratação de pessoal. Feitos ao talante do administrador, sem mínimos processos que observem imparcialidade e legalidade. O que é que o MP está dizendo aqui? Ó? Que eles tratam o dinheiro público, tratam as coisas do povo como se deles fossem. Não fazem conta se gastam 1.000 ou 1 milhão, não fazem conta se contratam 10 ou 500, porque eles usam essas instituições ao seu bel prazer, sem dar o devido respeito que tem que ser dado às coisas que são do povo. Então, quando eu disse assim, ó, eu não tenho interesse algum em saber quem comprou ou deixou de comprar carro, eu tenho interesse em saber, né, que o Daniel Augusto comprou algum carro. Vamos ver na ação dele, ó.
A ação dele que ele propôs contra mim, vamos lá na parte que tem documentos, e vamos ver se tem algum carro em nome do Daniel Augusto, porque ele disse que comprou e pagou. Se ele comprou e pagou, não, o carro é dele, né? Vamos ver lá se tem lá embaixo, né? Aí começou a aparecer os documentos, né? Aqui um monte de bobagem, pegaram a minha live, como se eu tivesse falado o nome dele, se eu não falei, né? Então, vamos ver o que o juiz decide, né? Não falei, piriri pororó, né? Piriri pororó, piriri pororó. Aí vem um monte de encheção de linguiça aqui, que é desnecessária, né? É para parecer que a ação é chique. Não, a ação é totalmente inepta. Pam, 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 pam. Pararam. Um Jeep Commander Lean T270, cinza, chassi tal, 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 tal. Identificação do comprador. Quem comprou o Jeep Commander? Foi o senhor Daniel Augusto, como ele alega na ação? Não. Quem comprou foi GMA Holding Limitada. GMA Holding Limitada. Ou seja, a ação já é até inepta, né? Porque quem entra com a ação é o senhor Daniel, mas ele não é proprietário de nada. O proprietário é GMA Holding. Quem é GMA Holding? Vamos lá, né? Eu falei que me difamar eles não vão. Eu não difamo ninguém, eu mostro documentos. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Segundo instrumento particular de alteração contratual e consolidação do contrato social da GMA Holding. As partes contratantes, citam aqui quem são os donos da empresa. Neste ato representado pelos seus pais, Daniel César Augusto e esposa. Os donos da empresa não são o Daniel Augusto, nem a sua esposa. Os donos da empresa são seus filhos. Então tem um agravante aqui que eu vou fazer questão de apontar para o juiz, que é assim, ó. Essa empresa é de menores, são crianças. E em nome de crianças, adultos estão administrando como lhes apraz. Se querem ter carros de luxo, compram carros de luxo. Se querem ter, compram propriedades. Se querem ter, compram. Que são das crianças. Então é muito importante que o Ministério Público, que é o curador de menores, que ele venha nessa ação para saber se os administradores, que são os pais das crianças, estão cuidando direito do patrimônio das crianças, se estão fazendo corretamente, se não estão fazendo mutretagem com as coisas da empresa que estão em nome de crianças, talvez para prevenir qualquer tipo de ataque da Receita ou de quem quer que seja. Então vocês não fiquem levantando essas mentiradas a respeito do Dr. Juan, porque o Dr. Juan não teme vocês, porque eu tenho convicção do que falo e eu só falo aquilo que está em documento público, de acesso a todos. Eu não tiro nada da cartola, nem mentirinhas, nem invençõezinhas, nem jogos de cena, porque eu não sou o prefeito que está aí na cadeira, que é um tremendo de um cômico, é um tremendo de um bobão. Talvez seja uma boa palavra, né? Um bobão que quer justificar tudo com as suas piadinhas e com as suas brincadeirinhas. Então não me atinge. Então eu esperar que a ação, né? Eu vou levar todas essas questões para lá, né? Por que o dinheiro que comprou o carro precisou fazer uma volta danada? Né? Por que quem não é dono do carro se entra com uma ação para me questionar quando os donos dos carros não são nenhum deles, é uma empresa? Cadê o representante da empresa, o advogado que colhe a procuração, colhe da empresa e em vez de colher da empresa, colhe do suposto ofendido, quando eu não ofendi ninguém? Vamos em frente, né? Aqui tem café no bullying. Vocês não têm aqui um despreparado, um meninote que concorre à eleição e que fica atemorizado com o poder de vocês. Eu construí meu nome na cidade em cima da seriedade. Isso me custou caro. A
afastou de mim uma série de pessoas que gostam de governantes fracos, dominados e que se curvam ao poder econômico. Eu não tive esse problema comigo porque eu nunca fui fraco, nunca fui dominado e nunca me curvei ao poder econômico. Talvez o excesso de sinceridade e de enfrentamento tenha para mim um custo político elevado, que agora me parece que já formou consciência na sociedade sebastianense que a prefeitura tem que ser administrada com seriedade, com competência, com conhecimento e com um objetivo único de atender a comunidade, não aqueles que estão no poder. Aí talvez lembrem bastante do nome do Dr. Juan, né? Que isso eram os defeitos que apontavam em mim, defeitos esses que hoje são qualidades, né? Eu fiquei um pouquinho assustadinho, né, com essa mania que eles têm de o tempo todo mentir para os servidores. Eles detonaram o Fundo de Assistência e Previdência dos Servidores Públicos de São Sebastião ao longo dos anos depois que eu saí da prefeitura. Endividaram o fundo de pensão dos servidores até o pescoço, fizeram investimentos suspeitos, coisas das mais variadas falcatruas, e que estão aí sendo investigados male-male e não andam. E todos sabem quem são os que foram envolvidos nessas falcatruas com o dinheiro do servidor. Aí o prefeito manda fazer num jornal que é dele, né, que ele paga. Felipe destaca avanços e compromissos com o Instituto Previdenciário de São Sebastião. Servidor público, leia isso aí, cara. Veja se é isso aí que realmente aconteceu com o seu Instituto de Previdência. Veja se o Instituto de Previdência não está insolvente, endividado, numa situação de cálculo atuarial extremamente precária, que em pouco tempo não será capaz de pagar as aposentadorias dos servidores, se não se retomar o Instituto de Previdência ou o FAPES, com uma administração séria e competente que evite esses desvios dos dinheiros dos funcionários. E eles tentam plantar isso na cabeça dos servidores. E qual é que é a pegada? Né? Estamos em época eleitoral, não é verdade? Época eleitoral. Agora é a época de parecer bonzinho, né? De parecer que quer resolver o problema da Prefeitura de São Sebastião e de todos aqueles que estão ao redor da Prefeitura. A Prefeitura de São Sebastião tem hoje uma quantidade de funcionários absurda, né? E aí é importante agradecer ao sempre ativo e combativo jornalista Elton Romano, que faz matérias que resumem aquilo que a gente vem denunciando há muito tempo. A Prefeitura de São Sebastião vem sendo utilizada de maneira descarada para acomodar apaniguados políticos e cabos eleitorais do senhor prefeito e da sua turma. E agora houve uma aceleração brutal de contratações, né? Sob qualquer escusa que eles tiverem, mas que é óbvio que qualquer um percebe que são contratações volumosas, quase na totalidade desnecessárias. Tem tido um fluxo de servidores em direção ao Hospital de Clínicas de São Sebastião, onde já não cabe mais pessoas. Não cabem mais pessoas para trabalhar dentro do hospital. O Hospital de Clínicas, na nossa gestão, tinha 270, 250 funcionários dentro do hospital. Hoje aproxima-se de 1.000 funcionários dentro do Hospital de São Sebastião. E que alguém aponte para mim a melhoria técnica e de serviços que houve dentro do hospital. Não. Sorte daqueles que estão conseguindo um empreguinho, né, e vão conseguir um dinheiro, mas que não acreditem que isso é uma situação que durará. É uma situação ocasional por conta da eleição, para que se dê algum louro e alguma atenção para o candidato do governo. É uma situação que não vai se manter, nem se eu vencer a eleição, nem se eles vencerem a eleição. Porque não comporta isso. Uma média de 10 servidores por semana sendo jogados dentro do Hospital de São Sebastião sem destinação. Semana passada foram nomeados 40
dentro do Hospital de Clínica de São Sebastião. Não há utilidade para esses servidores de uma maneira em que eles se sintam valorizados. Eles estão apenas a serviço de um processo eleitoral, o que é muito chato para mim, para eles, para todos, porque estão sendo utilizados covardemente. Da mesma forma que foi autorizado a que se contratasse, está autorizado, uma infinidade de servidores pelas empresas que prestam serviço de limpeza na prefeitura. Mais de 600 pode contratar. Na Costa Sul é flagrante, todo mundo me informa todo isso. Nossa, doutor, chegaram mais pessoas aqui, mais gente em nome do vereador, em nome do candidato, etc., porque precisam de cabos eleitorais. Vamos falar sério aqui, vai. Não desvirtuem o que eu falo. A Prefeitura de São Sebastião, a instituição Prefeitura, ela não é geradora de empregos. A máquina pública não gera empregos. A máquina pública tem um limite que ela pode suportar de servidores para fazer um serviço eficiente. Acima desse limite, ela passa a ser utilizada como máquina política. A prefeitura tem a obrigação de, lá na sociedade, através dos seus investimentos, fazer com que os empresários e aqueles que prestam serviço gerem empregos, mas não a prefeitura, porque essas pessoas são utilizadas em período eleitoral e depois serão, eventualmente serão dispensadas. Isso é o natural. Então você que recebeu o convitinho aí, vou te polar, e aí, né? Presta atenção, né, cara? Se você vai desperdiçar os seus conceitos, a sua formação, em função de uma benesse que lhe é dada de maneira descarada, única e exclusivamente por politicagem. E que depois, mesmo que eles vençam, você vai ser descartado, porque não cabe dentro da máquina. Isso é simples. É muito mais proveitoso, muito mais seguro que você exija que um governante lhe garanta serviços públicos de qualidade para que você possa ter acesso à saúde sem precisar gastar dinheiro, acesso à educação sem precisar gastar dinheiro, acesso à segurança sem precisar gastar dinheiro, acesso à cultura sem precisar gastar dinheiro, acesso às atividades sociais sem precisar gastar dinheiro, e que lhe garantam que a cidade seja próspera, desenvolvida e que a sociedade seja produtora de vagas de emprego, para que você possa perpetuar o seu trabalho, que não se fique na dependência dessas jogadas de politiquinhos sapatinhos, né? Presta atenção nisso, pelo amor de Deus, né? Não caia nisso, hein? Mas o que você quer que eu faça com você? Eles vão me dar uma boca? Você não, vai lá. Vai lá. Se ele te der uma boca, se te der um pagamento como cabo eleitoral à custa dos recursos da Prefeitura de São Sebastião, óbvio que você quer que eu fale que você não aceita. Aceita, filho. Aceita. Né? Aceita e depois você vê o que faz. Vê se você quer que eternamente as coisas sejam conduzidas dessa maneira, irresponsavelmente, sem vergonha, criminosamente. Se você acha que é assim, tem que ser, tal. Mas se você aceita, sabendo que você pode dar a volta neles, faça isso também, né? E aí lute para que entre na prefeitura não precisa expor, né? Senão você vai perder a sua boca. Para que entre um mandatário que seja responsável e que não faça mais isso, porque isso destrói a nossa cidade, destrói o orçamento da nossa cidade, destrói serviços públicos. É facinho de entender, né? É tão verdade isso, que agora é descarado de tal maneira que se chamam os comissionados da Prefeitura de São Sebastião, que os comissionados estão garantidos nos seus serviços? Claro, aqueles que são servidores públicos estão. Aqueles que não são servidores públicos de carreira, é próprio que sejam todos trocados na próxima eleição, a menos que o funcionário comissionado, mesmo que não de carreira, prove as suas qualidades enquanto servidor, pelo menos para mim. Né? Aí poderão ser reaproveitados, é claro. Né? Por quê? Se você é palmeirense, santista, corintiano, o que você quer que for, isso não me incomoda.
se você exerce direito às suas funções, isso me é satisfatório. Mas aqueles que estão somente de penduricalho, é óbvio que vão sair. Isso é natural. Por que vão ficar enganando vocês? Por que vai ter candidato dizendo que é bonzinho, que sou amigo de todo mundo? Olha, já que eu sou o candidato do prefeito, pode deixar que eu vou garantir vocês aí. Não vai garantir, não tem como garantir. Isso é lógico, isso é óbvio. Isso é óbvio, tá? Mas eu faço questão de dar um toquinho para vocês. Tanto é que todos aqueles que estão comissionados, para que não percam a sua boca, foram instados voluntariamente, é óbvio. Faz lá um vídeo que apupe as qualidades do candidato do governo. Muitos que são meus eleitores farão esse vídeo. Eu digo, façam, né? Porque vai fazer o quê? Vai para a rua, vai perder o seu ganha-pão aí por conta de uma rebeldia? Não, vai lá, faz, cara. Engana eles, não tem problema nenhum, porque eles estão enganando a nossa população, esse governo, há 8 anos. 8 anos. Então, se você enganar eles aí enganá-los por 7 ou 8 meses, Deus vai perdoar, tenho certeza que Deus vai perdoar. E por falar em Deus, cara, virou uma mania agora dos caras utilizarem o nome de Deus de maneira canalha, né? De maneira falsa, como se religião, como se apego às religiões fosse uma coisa que você pudesse usar e descartar. Tenho, desde 1985, atividade na vida pública em São Sebastião. Sempre fui católico, apostólico, romano, porque foi o que meu pai me ensinou, né? Foi lá de berço que nós aprendemos isso. Não sou um exímio frequentador de igreja, né? Porque também não considero que isso seja fundamental. A igreja está aqui dentro de você, sabe? O amor a Cristo está aqui dentro de você. E você deve cumprir aquilo que determina a sua religião. Por exemplo, se você é católico, né? Eu fiz primeira comunhão, eu fui crismado, eu fui batizado. Eu posso entrar lá na fila e tem os documentos disso. E posso receber a minha hóstia e sair de lá com a consciência tranquila e saber que perante a minha religião eu estou cumprindo minhas obrigações, digamos assim, entre aspas, né? Mas o que não pode é você não ser batizado, não ser crismado, não ser católico, etc. e entrar na fila para comer ou para receber uma hóstia. Você vai receber uma bolachinha, né? Porque para você não tem significado nenhum isso aí. Você não pode, em função da sua religião, conviver maritalmente com mulheres que são casadas no documento. Isso é um confronto de conceitos, né? E ter filhos com elas e esses filhos serem batizados dentro da Igreja Católica, mesmo sabendo que a sua mulher atual é casada com outro e você está produzindo filhos em profusão e invadindo conceitos religiosos, né? Você não pode, em função de política, em função de oportunismo, de repente você é católico e daqui a pouco você é batizado nas águas, se tornando um evangélico. Qual é o problema de ser evangélico? Nenhum. Nenhum. Muito pelo contrário, né? Sejam o que vocês quiserem. Querem ser do candomblé, querem ser espíritas. Eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Mas o que não se pode é utilizar dessa falsidade em épocas eleitorais como se Deus fosse uma coisa, se religião fosse uma coisa que se pudesse negociar em troca de voto. É simplesinho de ver. Quase toda eleição, alguém aceita Jesus para ver se consegue voto das comunidades evangélicas. Quero crer que não enganarão as pessoas dessa maneira, né? É absurdamente hipócrita você fazer tudo ao contrário daquilo que professa, né? Tá difícil essa eleição, viu, cara? Os conceitos estão muito tumultuados, né? E o senhor é pré-candidato, doutor? Claro que eu sou pré-candidato. E como pré-candidato, eu me apresento como uma linha séria, uma linha de família, uma linha que os meus conceitos são bem postados, né? Que eu não usurpo direito nem obras de ninguém. Eu falo daquilo que eu fiz, daquilo que farei. Essa é a minha postura. Esses dias, muito curiosamente, um amigo aí de infância
colocou uma foto da Rua da Praia antes e uma foto da Rua da Praia depois. Aí alguém falou assim, olha aí a obra que foi feita pelo Hernani. Não foi feita pelo Hernani coisa nenhuma. A Rua da Praia, o aterro da Rua da Praia é obra do governo do Dr. Juan. Todo o projeto. E aqueles que entraram depois de mim fizeram alguma coisa que já estava no projeto e mudaram, inclusive, o projeto. E não terminaram o projeto, que nós vamos terminar, se Deus permitir, a partir de 2025. Vamos readequar de novo o projeto ao projeto original, porque foi extremamente bem feito aquele projeto. Então, se eu não falo das coisas que fiz, se eu não provo para vocês que eu fiz, é capaz de dizer daqui a pouco que eu nem sou o Juan, que eu sou um alienígena que apareceu aqui nessa instância aqui terrestre, né? Então eu preciso combater isso, então os senhores me perdoem. Por exemplo, eu coloquei na internet essa semana que era uma proposta minha fazer ao longo do município os centros administrativos. Isso é projeto da minha época, né? Que aqui nós acomodaríamos todas as secretarias, todos os serviços da prefeitura, lá no norte, aqui no centro e lá no sul. Esse é um projeto que nós mantemos e nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer? Porque isso reduz custo. Reduz custo. E para o município é muito mais fácil. Você vai num lugar só, ali tem a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria... Estão todos ali, né? Alguns com mais pessoas e mais divisões e outros com aquilo que é necessário para que você resolva o problema lá no norte ou lá no sul sem precisar se dirigir para o centro. Então isso é extremamente econômico. Embora a gente seja um município que agora é bilionário, o dinheiro está sendo rasgado por aí, nós vamos insistir que nós devemos fazer isso. Eu apresentei também um projeto, né, e que seria feito a partir de 2008, se eu fosse reeleito, de construir um hospital novo para São Sebastião. E aí ficou a planta lá, né, o projeto. Se eu conseguir mostrar aqui, ó, porque alguns trouxas dizem que aqui, ó, Prefeitura Municipal de São Sebastião, prefeito Dr. Juan Manuel Pons Garcia, eu, hospital de referência, diagnósticos e terapias. E tínhamos até alguns parceiros que se propunham a nos ajudar, não na construção, porque isso é uma licitação, mas em equipar o hospital, etc. e tal, né? E apresentei esse projeto, um hospital bastante bacana, que são os vários pavimentos, né? Subsolo e os pavimentos acima do solo, etc. e tal. E eu mantenho esse projeto. Isso nós vamos agora, obviamente, adequando ao momento atual, nós vamos fazer isso aqui. Aí eu fiquei até feliz que, de repente, eu vi uma licitação que o senhor prefeito está pondo na praça, que ele vai construir um hospital ali no Varadouro, no terreno que nós desapropriamos. Nós desapropriamos. E cuja finalidade poderia até ser para a construção do hospital, como poderia o hospital ser construído aqui, onde hoje é a garagem municipal, e lança uma licitação para a construção de um hospital. Eu fiquei até bem feliz, sabe? Só que é uma licitação eleitoreira, porque é para a construção de um hospital em 3 anos, no valor de quase 260 milhões de reais. 3 anos. Ou seja, quando essa licitação for para a rua, já será mês de abril ou coisa assim, quando se tiver o vencedor. E entramos já no segundo semestre, ou seja, nada será feito, mas o senhor prefeito fará um discurso, o seu sucessor e o seu protegido, de que se perderem a eleição não farão. Farão sim, o doutor Juan fará. Por que fará? Porque esse é um projeto da minha gestão e que eu não o fiz, óbvio, porque à época o nosso orçamento era 1/5. 1/5 não. 250 milhões, hoje são 1/10. 1/10. 10% do orçamento atual. Com 10% do orçamento atual, nós fizemos chover no município. Então, com esse orçamento monstruoso que temos e contendo
os gastos, nós faremos o hospital, não se preocupem com isso. Já ouvi a planta que apresentaram lá na licitação? Horrível, horrível, uma planta horrível. Mas venha ao hospital, se eles conseguirem fazer a licitação somente para amarrar o construtor e tentar me apresentar alguma dificuldade se vencermos a eleição, não conseguirão. Porque eu peguei no topo, por exemplo, um prefeito que me antecedeu, iniciou uma obra de um posto de saúde lá, que eu batizei de Josiane, né? Não tem problema. Eu peguei o posto que tinha, o posto concebido e aumentei o posto em mais 60% de área e serviços. Ou seja, lança aí, filho. Lança aí. Você não vai fazer, vai tentar usar para eleição, como tentaram usar lá com o hospital de Boiçucanga, mas não vão chegar a lugar nenhum, né? E eu tenho suficiente conhecimento e competência para pegar tudo isso, destrinchar e entregar para a população muitíssimo melhor do que vocês propuseram, tá bom? Ou vão propor. E a época eleitoral é uma época... Ui, caramba, fechei aqui. É uma época bastante canalha, né? Eles inventam cada história e tem gente que cai nessas coisas, bicho. Eu tenho que falar rapidamente, porque nós já estamos com 1 hora aqui, mas eu vou falar, claro que eu vou falar, né? São Sebastião, agora a passagem é R$2. Até a escrita está errada, né? Agora a passagem são R$2. Mais benefício, etc. É mentira. A passagem não custa R$2. A passagem tem um subsídio. Então, o que eles diminuem no preço para o consumidor, para o usuário, fica embutido no subsídio. A passagem em São Sebastião está sendo subsidiada num valor total de cerca de R$12. Então, se você paga 2, a prefeitura põe mais 10. Se você pagava 4, a prefeitura punha mais 8. Então, a cidade de São Sebastião e todos os munícipes, mesmo aqueles que não andam de ônibus, pagam a passagem do ônibus a R$12. R$12. E lá o usuário agora paga 2, porque esse ano é ano de eleição. E nós temos uma das passagens mais abusivas e o serviço de transporte público é absolutamente insatisfatório. Todos vocês sabem disso que usam ônibus. Mas isso é usado de maneira canalha, covarde, para tentar iludir a população. Se pode fazer isso, né? Mas lá vamos nós, né? Então veja que nós teremos um trabalho hercúleo, como diria meu caro amigo Dr. Zé Mauro, para resolver algumas questões, mas só poderá ser resolvido e solucionado por quem entende do riscado. Não vai ser com neófitos, ou com tutelados, ou com sucessores que têm a única e exclusiva função de tampar as falcatruas que foram feitas, que vocês vão resolver o problema de São Sebastião. Então, eu estou convidando você, para você vir para o nosso grupo, 100% São Sebastião. Agora o nosso grupo é do PSD, número 55. E nós vamos, se Deus permitir, lá à época das convenções, nos apresentar como candidato pelo PSD número 55. Agora nós somos pré-candidatos, né? E algumas pessoas me questionam, doutor, tem algumas pessoinhas voando por aí, tal. No PSD, o único pré-candidato a prefeito ainda sou eu. Se outros surgirem, vamos ver quem é que o partido vai escolher. Mas não há essa sinalização. Nós temos a determinação de ser o candidato do PSD por instâncias superiores, pelo presidente nacional do partido, que assumiu conosco a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral junto com o nosso grupo político. Então, fiquem absolutamente tranquilos. E nós estamos abrindo conversas com várias pessoas dentro de São Sebastião para aproximar, para que se aproximem do nosso grupo, para que a gente possa vencer a eleição. Então,
Não fiquem preocupados, sabe? Cuidem do seu quintal aí, vocês outros candidatos. Não queiram estragar o meu capinado, que vocês não vão conseguir. Tá? Nós estamos muito seguros com relação à nossa caminhada e com as pessoas que estamos trazendo para cá, tá bom? Me perdoem todos aqueles que eu não citei aqui, mas que eu deixo um caloroso abraço e que nós estamos trilhando o caminho do bem, cara. Nós não estamos fazendo chamadinhas nem frases de efeito. Nós estamos partindo para o enfrentamento contra as máquinas públicas que tentarão tomar o poder em São Sebastião ou se manter em São Sebastião. Vamos combater o poderio econômico do que está instalado na Prefeitura de São Sebastião, que se utilizará da máquina pública para tentar manter um sucessor seu no governo. E vamos impedir também que máquinas públicas de cidades vizinhas banquem aqui candidatos que não tem, são boas pessoas, eventualmente, mas não têm condição de administrar o município porque não detém conhecimento algum de administração pública. E já nos parece bastante claro que a máquina pública de São Sebastião está bastante bagunçada e usurpada e vai precisar de força, vai precisar de coragem, de conhecimento para se poder conduzir São Sebastião a um bom termo. E aí a gente tem certeza que a comunidade sebastianense sabe muito bem o que fazer. Ok? Mais uma live vencida. Meu agradecimento de coração a todos os membros da Comissão Provisória do PSD que estiveram aqui numa reunião, que foi extremamente proveitosa, e estamos nos preparando para decolar com a ajuda de vocês, certo? Então não se esqueçam aqui, ó, vou só colocar mais uma vez. Corrigindo aqui a pedido do Felipe Zangado, nós já carregamos aqui o número 40, nós já carregamos aqui o número 23, nós já carregamos aqui o número 45 e agora nós temos a incumbência de desenvolver e fazer crescer o número 55, o PSD. Então, doutor Juan, em que partido o senhor está? O doutor Juan está no 55, PSD. Hoje, o maior partido do Brasil em termos de prefeituras e o maior partido do estado de São Paulo em termos de prefeituras. Então, está sobre nossos ombros uma responsabilidade bastante grande. Nós não somos candidatos tutelados, eu tenho usado essa palavra para que as pessoas percebam que é diferente você ser um candidato independente, um candidato com conhecimento, um candidato que tem história, tem passado, tem realizações, e ser um candidato que vai ser manipulado pelo poder econômico. E nós nos albergamos num partido que está nos dando essa liberdade. Monte sua chapa, decida quem vai ser o vice, vença a eleição, né, que você terá apoio de uma máquina que hoje, em termos partidários, é uma das mais fortes do país. Então eu procurei me precaver, porque eu vou enfrentar duas potências financeiras muito grandes. Dinheiro que sairá daqui e dinheiro que sairá de município vizinho. Você sabe muito bem, né? Não precisa ficar explicando muito. E como eu faço política sem envolvimento de dinheiro nessas proporções que eles utilizam, eu preciso ter uma estrutura partidária bastante forte que me permita trabalhar com tranquilidade dentro do município, não me submetendo ou não me subjugando a ninguém, a não ser ao meu eleitor, a não ser aos munícipes de São Sebastião. Vamos para o poder, se Deus permitir, estamos em pré-campanha, vamos para o poder sem ficar com o rabo preso com nenhum grupo econômico, nenhum político que quer se intitular liderança regional.
Nós vamos para o poder 100% São Sebastião. Tá bom? Bom, desculpe aí, eu passei um pouquinho do horário, né? Semana que vem, quinta-feira, nós vamos fazer a live de novo, né? Toda quinta-feira. E eu espero contar com a sua presença aqui. Coloque os seus apontamentos, que o que eu não consegui responder aqui na live, eu respondo direto para aquele que fez o questionamento, certo? Beleza? Última coisinha, eu não vou dormir se eu não passar isso para vocês. Porque a hipocrisia está muito grande, cara. E é muita falsidade, muita sacanagem. Tem grupo político aí que está desesperado, porque está se esvaindo. E as pessoas começam a perceber que entraram numa barca furada, né? E aí apelam para qualquer coisa. Então, me perdoem. Me perdoem. Na Bíblia, qual o único momento em que Cristo é violento? Eu fui ler isso aqui, fui dar uma folhada, pedi conselhos para alguns pastores que são meus amigos, para algumas pessoas mais ligadas à religião. Quando que ele foi violento? Quando ele viu um gay? Quando ele viu uma adúltera? Quando ele viu um ateu? Eu acrescento aqui, quando ele viu um leproso? Não. Ele foi violento, e violento no sentido de se exasperou e se posicionou fortemente, quando viu a utilização do templo para ganhar dinheiro. Não façam isso. Não façam isso. Não apareçam por aqui na nossa cidade se intitulando os donos da fé, quando querem exclusivamente negociar recursos para dar apoios. O Dr. Juan não está nessa linha. A minha linha é de convencimento e de mostrar as nossas qualidades para conduzir uma cidade como a nossa. Temos projetos fabulosos que serão apresentados no seu devido tempo. Temos uma história da qual nos orgulhamos. Temos uma fama de sério e rígido com a coisa pública, da qual nos orgulhamos também. E nós vamos lutar bravamente para que não entreguem mais a cidade de São Sebastião, tão linda, tão abençoada por esse nosso Deus, né? Não entregue novamente na mão de incompetentes, perdulários e malandros, pessoas sem moral, sem família, sem respeito à família, com perversões as mais diversas e que não poderão fazer parte do mundo político sebastianense mais. Um grande abraço, até quinta-feira. Dr. Juan agora é 55. Grande abraço.